A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que nos acompanham pela internet e que estão presentes também, né? Queria aproveitar para colocar duas coisas antes da gente começar. A primeira é que o irmão Roger não pôde estar presente, um compromisso, né? A gente até está tentando ver se volta Mateus, né? O irmão Billy terminou o 26, aí ver se ele dava sequência a partir do 27, mas ele teve alguns compromissos e não pôde estar. E a outra é que segunda-feira que vem, por motivo de data festiva, carnaval, um momento perigoso da gente ficar se deslocando na rua, né? A gente não vai estar realizando o estudo para estar guardando os irmãos, né? Então os irmãos estão acompanhando, né? A maioria vai estar em família, ou vai estar no retiro. Bem, no e-mail constava, né? No e-mail de sexta-feira, falava que a gente dá sequência no Salmo 53. Acho até que a gente vai conseguir dar 2 salmos, porque o Salmo 53 é uma reedição do Salmo 14, que a gente já estudou, né? Está até disponível no site. Acho que vale a pena a gente ler, só para de repente... Sempre quando a gente vai passando por outras experiências na nossa vida e volta na palavra de Deus, ela fala com a gente de uma forma diferente, né? Você caminha um pouco e você volta naquele texto e ele te diz alguma coisa. Você caminha e volta naquele texto e te diz outra coisa. Porque o Senhor está o tempo todo renovando a forma da gente pensar, ver, né? Entender. Então assim, se a gente puder dar a sequência como a gente faz, cada um vai lendo um. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. No céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Então, um salmo do nosso amado irmão Davi, né? No momento onde ele observa realmente os inimigos do povo de Deus tentando devorar o povo do Senhor como pão, né? Os filhos de Belial, que às vezes ele menciona, os homens que praticam a iniquidade, né? Os homens de corrupção, os insensatos, né? Um momento difícil, assim, né? Israel acho que passou muitos momentos difíceis, né? Porque às vezes a nossa realidade é um pouco diferente hoje, é individual, assim, né? A gente sempre passa as nossas dificuldades ou individualmente ou com a nossa família, né? Ou com um grupo mais próximo de irmãos. A dificuldade de Israel era com a nação, né? Talvez que a gente não seja não desfrute de uma unidade, ela é real, mas às vezes a gente não desfruta tanto de uma unidade assim, como Israel desfrutava. A briga de Israel era o tempo todo assim, mais física, talvez mais palpável de discernir, né? Mas o tempo todo, todos os povos ao redor estavam querendo realmente destruir Israel. Era uma destruição física, era visível. Claro que ocorre o tempo todo hoje, né? Essa briga com a Igreja do Senhor, né? E isso não é algo tão visível, às vezes passa despercebido pela gente. Mas no tempo de Israel, assim, era uma nação após a outra o tempo todo. Praticamente você vê que Davi não teve descanso só no final do seu reinado. Salomão, tudo bem, teve um tempo de descanso. Mas ele passou quase 40 anos da sua vida, né? Guerreando o tempo todo. Né? Guerreando e povos, nômades, outras nações ao redor, o tempo todo não tinha descanso. Quando parecia que ia dar um descanso, levantava um outro povo e tentava invadir, tentava pressionar, né? Fechava uma porta que eles precisavam passar. Então, assim, eles se sentiam o tempo todo como que
Imagina você numa terra cercado, como uma ilha, né? Você numa terra cercada por gente que quer te destruir e você plantado ali. Ali é o lugar que você mora. Não tem como, eu vou me mudar daqui, eu vou para outro lugar, vou resolver meu problema. Não tinha. A terra que Deus prometeu era aquela, era a terra que emanava leite e mel, né? Aquele era o lugar onde Deus havia falado a Abraão, né? Tinha dado todas as coordenadas, que seria a terra onde ele queria que o povo dele residisse. Mas no seu entorno eram só inimigos, o tempo todo, né? O tempo todo muitas batalhas, muitas guerras. Então esse é um momento onde eu acho que Davi talvez faça um desabafo, né? Eu estou fazendo, na verdade, uma revisão. A gente, como eu expliquei, acho que antes da câmera, né? É uma reedição do Salmo 14, que a gente esmiuçou muito detalhadamente, né? E já está disponível no site. É uma expectativa muito grande, né? De que de Sião pudesse vir a restauração, que Israel fosse restaurado de uma forma completa, né? Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então existia uma esperança no povo judeu de que assim, vem Senhor, vem, restaura o teu povo, reina, né? Que o Messias pudesse vir realmente ser o rei, tomar o governo, dispersar os inimigos e eles poderem desfrutar daquele rei deles, né? E eu fico pensando assim que realmente quando a gente anda caminhando, prestando atenção nas circunstâncias, eu acho que hoje, né, tem muitos amados irmãos, muitos discípulos do Senhor que têm esse mesmo coração, né? Você olha a igreja sofrendo o tempo todo embates. São heresias, né, como Paulo estava falando na segunda-feira passada, né, falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, né? As pessoas tentando deturpar o evangelho, tentando ensinar um outro evangelho, como Paulo falou, né? E assim, o tempo todo cercando a igreja do Senhor, falando da igreja do Senhor mesmo, o corpo de Cristo, né? Uma batalha, como às vezes, como o próprio Paulo fala, bem, se eu ficar, amém, eu vou edificar os irmãos, mas se eu for também, vou estar com o Senhor, glória a Deus, assim, é quase que uma expectativa, é um incômodo tão grande, né? Porque Jesus orou não para tirar a gente do mundo, mas para livrar a gente do mal. Então o nosso lugar é realmente aqui. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então assim, o Senhor nos colocou aqui como ovelha no meio de lobos. Então assim, não há como pedir um outro cenário. Esse é o nosso cenário, ovelhas no meio de lobos, né? Mas isso acaba gerando no nosso coração um desejo, né, de que o Senhor volte. Pelo menos no coração de muitos irmãos tem surgido esse desejo, aquele desejo, como o irmão Billy ministrou pra gente, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Assim, Senhor, a gente tá aqui, quer cumprir o teu propósito, quer ser sal, mas assim, a gente está num lugar que pensa diferente do que o Senhor ensinou pra gente pensar, vive diferente do que ensinou pra gente viver, busca diferente do que o Senhor ensinou pra gente viver. E a gente o tempo todo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente se depara, né, com a questão de princípios, de valores, de busca, de conflitos, às vezes de ser um pouco, estar deslocado, ou ser menosprezado, ou ser alvo de zombaria, ou de riso, né, ou até por um lado assim, né, fracassado, porque simplesmente não pensamos como o curso desse mundo, né. E isso, realmente, por um lado, é bom, porque nos dá essa consciência de que realmente nós não somos daqui, né? Nos deixa sem conforto. Acho que essa seria uma boa palavra, né? Eu acho que o cristão não pode ter conforto. O conforto que eu digo não é o conforto da gente sentar numa boa cadeira, um bom sofá. Não é esse conforto que eu estou falando, não. Né? Que é lícito. É o conforto no sentido da vida mesmo, né? De não se sentir confortável aqui, é o que Paulo falou. Acho que quando ele diz para não se conformar com esse século, é para ter uma inconformação santa. No sentido assim, não, posso até, naturalmente, aos olhos humanos, ter uma vida assim, talvez sem tantas adversidades absurdas, mas assim, não é por isso que eu quero me ajeitar aqui, fazer uma casinha aqui e achar que tudo aqui tá muito bem. Acho que esse é até um dos propósitos quando Deus envia a diversidade, é nos deixar realmente
sem conforto. Quando ele gera um desconforto, ele faz com que a gente se movimente. Como a gente comentou na segunda-feira, acho que passada, na questão de Elias, não é assim? Então, a tribulação, além do aperfeiçoamento, de gerar perseverança, experiência, paciência, como Paulo ensina lá em Romanos 5, eu acho que ela faz também com que a gente se movimente ou que o nosso coração realmente seja trabalhado no sentido de ter como única esperança o Senhor, né? E o Senhor vai ensinando a gente, pelo menos pessoalmente assim, a minha experiência é na decepção, né? Você espera alguma coisa, aí se você se decepciona. Você põe a esperança em algum recurso, aí você se decepciona. Você acha que, de repente, tal recurso vai ser a saída para um futuro melhor, aí aquilo, de repente, de uma hora para outra se esvai, né? Você, sei lá, qualquer situação, né? Você coloca uma certa expectativa e vem a frustração, né? E eu acho que essa frustração tem algo de muito positivo, né? Quando ela não torna a gente amarga, mas quando ela, né? Quando a gente entende, né? Que Deus está realmente frustrando as nossas expectativas terrenas para poder elevar a nossa expectativa realmente para o caráter celestial, né? Pra gente realmente, às vezes você conversa com o irmão, literalmente o irmão passa isso pra gente, eu tô cansado daqui, irmão, tipo assim, né? Eu falo assim, eu tô cansado, irmão, não aguento mais, assim, eu quero isso. Mas não é que ele não tá falando aquilo, que ele é muito espiritual, porque ele teve uma grande revelação, não, porque ele sofreu uma sequência de decepções, né? Porque o seu homem exterior, assim, durante muito tempo teve muita força e esperou muito, e planejou muito, e assim... Não é diferente de um Moisés depois de 40 anos, né, trabalhando para Jetro ali e casado com Zípora, estou com Gerson, estou com meu filho aqui, está tranquilo, eu matei um homem, mas o meu pecado ficou no passado, agora eu estou aqui, vou viver minha vida e tal. Né? A gente sempre cria um jeito e de repente, sempre Deus gera um desconforto para a gente se movimentar. Né? Então assim, queria deixar bem livre se os irmãos, né, quisessem colocar, enriquecer, porque foi um salmo que recentemente a gente tentou estudar bastante. Como que você tocou no fato de Moisés, né? Moisés caminhou 40 anos com o povo no deserto, né? O cara preparadíssimo. Deus preparou, o cara é preparadíssimo, né? Depois de 40 no Egito, 40 no deserto, 40 caminhando no deserto, né? A gente vê o Josué e Caleb caminhou 40 anos no deserto por causa deles. Foi por causa de Moisés? Não, por causa de um propósito, por causa do povo, por causa até do pecado dos outros, né? Eu observei isso, você falando aí, me veio esse sentido de como o crente muitas vezes o Senhor permite que ele passe por sofrimentos como Davi, né, perseguido por Saul o tempo inteiro, naquele período muito extenso, longo, permite que a gente venha passar um período no deserto por causa de uma outra pessoa, para amadurecimento, para propósito, para tirar a mistura, para fazer a diferença. Existe um mistério aí muito grande, né, que Deus, como você falou, nós não somos Deus. Quando Jesus ele fala, peço que não tire-os do mundo, mas livrai-os do mal. Quer dizer, nós somos peregrinos aqui, né? É uma contramão. E você vê Deus agindo com juízo, primeiramente na gente, por se misturar com o mundo. O cuidado dele é tão grande que o povo de Israel sofria muito, até mesmo por causa da mistura. Ele tinha que ir lá, dar uma cacetada no povo, para o povo largar o povo ímpio. Né? O sofrimento vinha por causa da mistura, que ele queria que o povo separado, o povo que realmente buscasse a ele. Então isso gerava consequências, gerava sofrimento. E resumindo, eu acho que também a gente passa por isso, né? A gente caminha como Josué e Caleb no deserto por causa de algumas situações que Deus tem um propósito de mostrar a glória dele aqui na terra para algumas pessoas, né? No meio da gente, salvar algumas vidas, para as pessoas se identificar com Cristo na nossa caminhada.
Você vê que acho que é o propósito do Evangelho também, incutido, meio que não falado, né? Mas é o propósito do Evangelho também. Você ter esse peso, pô, eu, um homem de Deus, há tanto tempo eu conheço esse, né, o cara paciente, o cara que está sempre lutando, o cara que está sempre ali guerreando, né? Com os anos, os parentes, as pessoas passam a ver isso e elas acabam se calando pro Deus que você serve, né? Já vi isso em vários casos. E eu acho isso, sim, um ponto interessante, né? Na história do Novo, do Velho Testamento. Eu acho interessante esse versículo aqui, Rafael, versículo 2 é assim, ó, do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. É o desejo do coração do Senhor, buscar alguém que entenda Ele. Interessante que você pega esses nossos irmãos, né, em Cristo, que escreveram todos esses conteúdos para nós. Se você for ver, não tinha incutido dentro deles uma teologia sistemática, uma teologia, né? Não que não possamos abrir mão, não que devamos abrir mão da teologia, mas o grande intuito da teologia e do ensinamento da palavra de Deus é para que a gente toque no Logos de Deus, no Verbo de Deus, que é o próprio Filho de Deus, né? Então, o nosso coração ele deve arder muito mais pelo Logos de Deus, pelo Verbo de Deus, do que propriamente para qualquer contexto teológico ou sistemático. Possamos aprender o contexto teológico e sistemático, sim, que é importante para nós, como estamos estudando aqui a palavra de Deus. Isso é importante para nos dar base, nos sustentar nossa fé. Mas, irmãos, a essência de tudo isso, não podemos confundir tudo isso como qualquer teoria que a gente estude para a nossa profissão. Porque a gente não está aqui estudando para ser um profissional de Cristo. A gente está estudando aqui para tocar na vida de Cristo. É diferente. Existe uma vida que está por detrás de toda essa palavra. E se o nosso coração não arde para tocar nessa vida, não só aqui no estudo, mas em todos os dias do nosso viver, meramente vamos ser ouvintes ou até palestrantes da palavra de Deus, mas pessoas vazias, irmãos, como um profissional às vezes que conhece muito da sua área. Se ele não tiver a vida de Deus, de nada tem valor. Vamos ser apenas um profissional ou palestrante ou um profissional ouvinte, o que cabe para cada um de nós. Então eu vejo que o mais importante da essência do Evangelho é a vida que está por detrás da palavra de Deus, porque é isso que vai como que um recheio, sabe? Como que um recheio para o nosso viver. E interessante que se a gente pegar todos os nossos irmãos que escreveram cada versículo da palavra de Deus, irmão, o foco deles sempre foi esse. Sempre, irmão. Do mais simples dos profetas, do menor trecho das Escrituras. Por isso que ela é uma palavra inspirada. E todos esses versículos, irmão, só se volta para uma pessoa. Para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, como que alguém que se encaixa certo, irmão, nesse plano eterno de Deus, vestiu aquela peça de roupa, sabe? Certinha. Em todo tempo ele só atentava para ouvir a voz de Deus, para poder estar dentro dessa mente que governa todo o universo. Porque existe uma mente, irmãos, que governa o universo. E essa mente não é minha, não é a sua. É a mente do Criador. O Criador tem uma mente, ele tem uma ideia. Olha que ele falando assim, ó, do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Olha só, o Criador está querendo mostrar a mente dele, a ideia que ele tem.
por que Ele nos criou? Existe um sentido na nossa criação, irmãos. E quando a gente compreende esse sentido, todas as demais coisas se tornam sentido. E sem esse sentido, nada se faz sentido, irmão. Tudo é vazio. Sabe? Irmãos, quando a gente encontra esse caminho da engrenagem de Deus, da mente de Deus, a caminhada se torna mais tranquila. Não tranquila no aspecto que você não vai ter tribulação, não é isso. Mas é porque você vai compreendendo a mente de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 12. Vamos ler Romanos 12? Só a gente volta aqui. Irmãos, esse versículo aqui de Romanos 12 é um versículo que eu acho que, irmãos, a gente deve compreender o porquê que o escritor está dizendo isso aqui. Porque ele chega a rogar, irmão, para os irmãos. Porque o desejo do escritor aqui, irmãos, é que os irmãos compreendam essa realidade. Que os irmãos adentrem nessa realidade. Não que os irmãos fiquem lutando contra essa mente que já planejou tudo desde antes da fundação do mundo. Esse é o grande problema, que a gente tem um ideal, ou pensamos que temos um ideal e queremos caminhar em cima dele. E aí é a luta nossa. Foi o que o irmão leu na semana passada, Romanos 7. O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal sim eu faço, aí fica nessa confusão. Mas Paulo, quando estava naquela luta em Corintos, né? Corintos não, foi Romanos, né? Romanos 7. Olha no 12, olha a realidade que ele já entra. Rogo-vos, pois, irmãos. Olha só. O escritor aqui, ele está implorando. Irmãos, por favor, entenda essa riqueza. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. O que o irmão leu no início aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa... Por que a nossa mente tem que ser transformada? Para compreender essa mente que governa o universo, irmãos. Existe uma mente, tem um mentor governando o universo. Compreende que tem uma mente, irmão, governando o universo. É uma mente mesmo. Está vendo como você pensa, como eu penso? Tem um ser muito maior que nós. Pensando, irmãos. Pensando. Esse é o problema, é que a gente acha que ele não pensa, só a gente pensa. Mas, irmão, se a gente sabe que ele pensa, a gente se prostra, porque a gente quer compreender essa mente. Olha que ele está rogando para que você transforme a sua mente. Não se conforme com esse século, mas transforme a sua mente. Para quê? Ah, irmão, aí você entra na graça nesse... Sabe, na sequência do versículo? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, irmãos, vai ter tribulação, vai ter tudo, mas tudo você vai passar com graça, com amor transbordando no seu peito. De nada tu vai murmurar, rapaz, não tem como, por causa da mente. O problema aqui é a mente, porque a gente está com a nossa mente, mas a gente compreende a mente do Senhor. Então é como que uma engrenagem, sabe? Né? Acho que tem irmãos aqui que sabe de repente muito mais que eu. Então a engrenagem, quando você bota a pecinha que ela encaixa como uma luva, toda a engrenagem vai funcionando e nada tem barulho, funciona perfeito. Mas, irmão, tira uma peça fora do ajuste, acabou. Começa a bater uma arranhação, barulheira. Assim é quando a gente compreende essa mente de Deus. Então, o salmista aqui, quando o maior desejo, né, é que o salmista ele está
exclamando aqui, né, algo, ele fala: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Eu achei interessante, porque Deus está querendo saber se tem alguém que entenda Ele. Olha só, por isso que quando Jesus, quando o Senhor às vezes se apresentava e ouvia a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem tenho todo o meu prazer. Sabe? Porque o filho tinha clara convicção dessa mente. Sabe? Que existe, sabe? Tem esse governo, irmãos. E o filho mesmo passando tudo que passou, irmãos, que não tem tribulação maior que o filho passou, nenhum homem vai passar. Nenhum, irmãos. E o pior de tudo, ele mesmo sem merecer. Toda a tribulação que a gente passar na carne, irmão, nós passamos porque merecemos. Mas o filho não merecia. O filho não merecia, irmãos. Mas ele passou. E mesmo compreendendo essa mente. Que coisa, né? Que coisa. Mas sabe para quê? Para nos dar a demonstração da graça e do amor de Deus. Que maravilha, irmãos. Para nos dar testemunho dessa graça, desse azeite, irmãos. Sabe? Para nos dar testemunho de toda essa riqueza a qual nós fomos incluídos, que é na comunhão do seu Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Adentramos nessa comunhão, irmãos. Algo que estava inacessível para nós, sabe? E por isso o nosso coração deve se encher de alegria, gozo, paz, harmonia, sabe? Por causa do Senhor. Que o nosso coração, irmãos, esteja focado sempre para esse Logos, sabe? Para esse verbo, para essa pessoa, para que a gente possa entender a nossa caminhada. Não como Paulo fala que tem irmãos que ficam como que tateando no escuro, sabe, irmãos? E fica batendo de cabeça. Você já andou? Imagina se a gente apagar a luz desse ambiente. A gente vai ficar batendo cabeça nas paredes, correndo de um lado para o outro, toda hora dando cabeçada. Mas que o nosso Senhor possa ser essa luz, essa candeia que ilumina, sabe? E que a gente possa olhar para Ele como luz para nós, irmãos. E ver que necessitamos dessa luz no nosso viver todo instante, irmãos. Como dependemos dessa graça, irmãos. Sem essa graça não somos nada. Essa graça que foi derramada para nós, irmãos, que há muito tempo esteve oculto, mas por causa da sua misericórdia, do grande amor do Pai e do grande amor do Filho, nos entregou, irmãos. Deve ser isso que deve encher os nossos corações, sabe? Para que a gente possa sim apressar a volta do Senhor, mas não porque vai tudo mal, mas porque o desejamos estar com Ele, porque o desejamos ver como Ele é, não porque queremos nos livrar de algum problema. Irmãos, se o nosso coração apressa a volta do Senhor por causa de algum problema que estamos passando, verdadeiramente não amamos o Senhor. Mas se o nosso coração apressa a volta do Senhor, porque o desejamos, irmãos, porque o queremos ver como Ele é, o Cordeiro Imaculado do Deus Altíssimo, aquele santo, puro e perfeito, irmãos. Irmãos, aí sim, o nosso coração está no caminho certo. Mas se o nosso coração não está nesse caminho, é por outro motivo. Então, irmãos, precisamos rever os nossos conceitos. Realmente devemos nos converter ao Senhor. Porque às vezes o nosso coração
não está no Senhor, irmãos. Perdoa, às vezes, a gente falar assim, mas é porque isso faz parte da vida de Deus. Não tem como da vida brotar morte. Da vida sai vida. Da morte gera vida. Mas da vida não gera morte. Entende? Então, a gente precisa ver o que no nosso coração está cheio. Qual é o nosso coração? Qual é o desejo do nosso coração? Nos livrar de algo ou nos apegar ao Senhor Jesus Cristo? Isso que temos que parar para refletir em todo instante do nosso viver. E aí, nos constranger e renovar nossa mente. Aí sim, vamos ser, sabe, irmãos, tocados pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos tocar e vai trabalhar na nossa vida. Amém? Amém. Eu lembrei de um texto quando o irmão Alexandre e o irmão Pablo estavam lendo, que é o texto de Hebreus, né, 5:8, que diz: embora sendo filho, né, assim, não era porque era filho, né, só, mas diz que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Então, assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem também. E esse texto, ele, assim, eu tenho às vezes pensado bastante nele, né, nessa questão, assim, do Senhor, porque a obediência também está ligada à mente, né, como o Pablo colocou, né. A gente está sempre obedecendo, o problema é a quem. Às vezes a gente obedece a Deus, a gente obedece a gente mesmo, às vezes a gente obedece, né, mas a gente de certa forma está sempre obedecendo. A questão do referencial é que é o problema. É claro que quando a gente obedece a gente mesmo, nós não obedecemos a Deus, né. Nossa mente não está em conformidade com a dele, como o nosso irmão colocou. E, assim, uma forma, né, que a gente, muito prática, que o próprio Filho de Deus aprendeu, e que eu creio que também, né, o Senhor tem colocado para nós, é a questão do sofrimento. O sofrimento é uma forma muito prática para ensinar o cristão a obedecer. Porque ninguém tem isso, assim, sabe? Assim, não, existe um processo para aprender, né? E se o próprio Senhor se colocou numa situação de humilhação, né, e aprendeu, foi aperfeiçoado, certamente o Senhor também vai nos aperfeiçoar e vai também nos ensinar a obedecê-lo, né? E esse ensinamento passa realmente por essa questão do sofrimento, né? O Senhor realmente não nos poupa nessa questão, porque vai trazer muitos frutos pacíficos de justiça para a nossa vida, né? O Salmo 54, que está abaixo, ele vai falar de algo muito peculiar, que eu creio que nos ajuda muito também nessa questão, né? Quando nós atravessamos isso, a esse processo de transformação da nossa mente, né? A quando nós questionamos ou quando nós nos defrontamos com algumas situações e questionamos a Deus ou colocamos, né, a nossa mente contra a mente de Deus, mas com o nosso coração aberto, né, para a gente poder aprender, é algo que também nos traz grande crescimento, né? Diz assim, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Eu sei que é o Senhor Deus que me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. 6. Eu te oferecerei em sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Então, olha só o título desse salmo, né? É um apelo de socorro, é um salmo também do nosso irmão Davi, né? Quando os zifeus, que moravam no deserto de Zif, né,
foram até Saul entregar Davi. Né? Eu queria ler o 1 Samuel 23, sempre para nos dar base assim, de contexto, né? Pra gente... O 23, a partir do 14, eu vou dar uma lidinha na sequência. Olha só que interessante. Permaneceu Davi no deserto, estou olhando para dar o contexto do Salmo 54, né? Nos lugares seguros, né? E ficou na região montanhosa, no deserto de Zif, como nós falamos. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, se foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós e entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejas vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e quem tenho visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta, então voltai a ter comigo, com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens de outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio o mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Né? Então foi assim, nesse contexto que que Davi escreveu o Salmo 54, né? É realmente assim, eu quando leio, né, eu fico assim impressionado e pensando nisso que os irmãos estão falando, né? Nessa questão do porquê que Deus permite, né? Assim, é como ele milimetrasse, né? Chega a ser quase isso, né? Ele milimetrasse, tipo assim, qual é o limite que dá para chegar sem pegar? Porque Saul chegou no encalço, descobriu o esconderijo de Davi, era um lugar seguro. Davi estava no deserto, a princípio Davi estava num lugar seguro, porque não era um lugar possível de se achar naturalmente falando, né? E Saul descobriu, foi atrás, cercou ele no monte, os homens e Davi estavam cercados, eles não tinham saída, eles iam ser pegos naquele dia. Naquele dia eles iam ser pegos. Naquele dia, Saul estava com a mão em cima de Davi e de repente seja um mensageiro lá da ponte dizendo: os filisteus invadiram o reino. Aí Saul foi obrigado a recuar. Assim, o que nesse momento Deus queria ensinar a Davi debaixo de tamanho sofrimento, irmãos? Irmão, eu assim, é como o Paulo mencionou, né? Às vezes a gente lê o texto e lê daquela forma muito da Bíblia, religiosa, mas se a gente tentar se colocar no lugar do irmão que estava aqui, a nossa família, você contando um dia, olhando um para a cara do outro, falou assim: já era, irmão. Hoje é a morte, foi bom ter andado com você. Acabou. Nossos filhos, essa mulher acabou tudo.
Não tem mais o que fazer, o rei chegou. Agora terminou mesmo. Então assim, por que Deus chega nesse limite? Não tem absolutamente nenhum escape e de repente Deus cria um escape para ensinar alguma coisa a Davi. Como o nosso irmão Paulo colocou, que ele está no controle. Ele é soberano. Ele está no controle. Realmente, ele está no controle. Ele é um Deus soberano. Não existe nada assim, nada que manipule a Deus. Não existe nada e ninguém que possa sujeitar Deus a alguma coisa, porque a palavra de Deus nos garante que ele é o Senhor e Cristo. E o nome dele está acima de todo o nome. Então não tem ninguém que possa fazer nada. Então, por isso que Paulo, conversando com os irmãos, ele diz assim: irmão, quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem sondou o caminho e o juízo de Deus para ensinar ele alguma coisa? Ninguém, irmão. Paulo fala, não tem como, ele é soberano. Então, muitas vezes, para que fique claro a soberania, para que a gente, como o irmão Paulo colocou, para que esse conhecimento seja vivo, para que a gente possa dizer que Deus é soberano, ou que Deus está no controle, mas de uma forma viva, o que Deus vai permitir? Aquilo que ele permitiu com o seu próprio filho, o sofrimento e a angústia. Como permitiu aqui com Davi. É o limite. É como todos os irmãos devem estar orando. Deus, eu estou no limite. Então você está exatamente como Deus quer, no limite. Porque é nessa forma do limite, que é como o irmão colocou, que Deus vai trazer algo vivo. Porque você imagina da mesma forma a angústia, da mesma forma que um olhando para a cara do outro, acabou. Poxa, já era, a gente lutou, a gente fez o máximo. Quando você vê os exércitos saindo embora, o que você acha que surgiu no meio deles, irmão? Meu Deus, mas Deus é fiel, mas o Senhor é tremendo, meu Deus, eles estão indo embora por quê? Porque Deus levantou o inimigo lá não sei aonde e tal, e imagina o que os soldados, o que os seus filhos, o que as suas mulheres, olhando para a espada que estava na mão, pronta para pelejar, tendo que reconhecer, não foi pela minha espada e nem pela força do meu braço que eu obtive livramento no deserto de Zif, mas foi pela boa mão do Senhor. Porque o Senhor estava ensinando Davi não a se esconder no deserto de Zif, mas na sombra do Onipotente, no esconderijo onde ninguém pode tocar. É nesse lugar que Deus estava querendo ensinar que Davi pudesse encontrar descanso. Porque senão ele sempre ia estar num lugar ou no outro, achando que naquele lugar, com aqueles irmãos, naquela metodologia, daquela forma, ele estaria seguro. Então Deus mostra o tempo todo, não só a Davi, mas a nós, irmãos, que existe um verdadeiro lugar de descanso, como ele ratifica em Hebreus. E esse lugar é uma pessoa. Então assim, ele estava ensinando, Davi, se esconde em mim. Se você tiver... Aí Davi entende isso, porque Davi o tempo todo faz muitos salmos depois relativo a isso, né? Poxa, caramba, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, né? No Senhor eu me escondo. Paulo fala, quero ser achado em Cristo. Então todos os irmãos estão falando assim, então o lugar não é o lugar, é uma pessoa. Então não tem uma fórmula. Não tem, como o irmão colocou, o que eu acho e aquilo. Não tem. É uma pessoa e essa pessoa é viva e ela está o tempo todo pensando e revelando o seu propósito. Isso faz com que a gente o tempo todo também se movimente, né? Ou pelo menos nos impulsione a movimentar. E aí entra uma questão muito boa, que nos ajuda a renovar a nossa mente quando nós olhamos isso. Porque se a gente se colocar no lugar de Davi também, a gente vai entender um pouco o Salmo 54. A gente acha que ele pegou pesado, que ele falou, pá, que ele, né? Porque ele derramava mesmo, ele desabafava diante de Deus. Mas na verdade, irmãos, os ifeus foram traidores. Os ifeus foram traidores. Porque, na verdade, os ifeus foram até Saul, que era uma raposa, entregar o homem de Deus. Davi não fez nada contra os ifeus. Davi não fez nenhum mal contra eles. Davi não tocou em nada deles. Mas eles vieram voluntariamente entregar a cabeça de Davi e trair a Davi. O Salmo 54 fala de traição.
Na verdade, Davi era o pastor, o apacentador daquele povo. Olha só. Então, assim, Davi está passando por uma experiência que ele vai relatar no Salmo 54, como o irmão Gerson comentou outro dia também, a bênção da traição. Quando você consegue olhar a traição de uma forma boa. Porque a pessoa que deveria estar guardando, a pessoa que deveria estar protegendo, como Davi falou, ela é que levantou a espada contra ele. Ela que entregou a cabeça dele. Estamos falando de uma questão de traição. Falando de uma questão grave que os ifeus cometeram. Mas que acima da traição, existe um Deus soberano que está usando o processo de traição para trazer uma realidade, uma vida de Davi muito maior. Imagina se Davi ficasse em cima da traição. Imagina se Davi se amargurasse com os ifeus e virasse assim, pô, esses caras me entregaram, caramba, Saul chegou aqui por causa deles. Vou passar a espada na cabeça desses caras. Pô, não fiz nada com esses caras. Por que esses caras foram me entregar? Por que esses caras estão fazendo isso contra mim? Por que eles se levantaram contra mim? Por que eles estão me perseguindo? Eu não fiz nada contra esses caras. Então, diante de uma situação dessa, eu acho rica a oração do salmista, porque num processo, e aí é muito interessante, porque assim, irmãos, se nós não passamos, todos nós vamos passar por um processo de traição muito sério. Porque Jesus Cristo de Nazaré foi traído por 30 moedas. José foi vendido por 30 moedas. E todo servo de Deus tem que passar por um processo de traição. E normalmente a traição que mais vai te doer, irmão, é da pessoa que você mais ama. Não tem como. E não há como fugir desse processo. Porque ele faz parte de um ensinamento para Deus te levar a uma outra realidade. Então não tem como fugir. Não tem. Né? Às vezes você encontra irmãos amargurados que, poxa, irmão, eu estava 30 anos aqui congregando com o irmão e de repente ele saiu e levou todo mundo. Por mais que esse irmão tenha consciência de que, não, poxa, os irmãos são do Senhor e tudo. Por mais que ele tenha, mas ele tinha uma amizade tão grande com esse irmão. Ele tinha, assim, uma relação tão íntima. Não foram 20 dias de conversa, foram 20 anos andando junto. 20 anos caminhando. Né? E de repente ele sofre quase que um golpe. Então, esse irmão tem uma opção. Se amargurar com aquela traição, ficar amargurado, ficar triste, viver em função daquilo, ou permitir que Deus use isso para levar ele a um outro processo, para renovar sua mente, para entender tudo o que aconteceu de uma forma diferente, para perceber que isso está sendo usado, né? Isso pode ter acontecido? Sim, pode ter acontecido. Os ifeus têm a conta deles, eles vão pagar, o que Davi está falando aqui, ó. Ele retribuirá, não tem jeito. Mas Davi não está preocupado com retribuir. Davi não voltou lá com a espada na cabeça de ninguém. Ele entendeu que o livramento veio do Senhor. O Senhor que o guardou. E o Senhor que vai guardar todos os seus passos dali para frente. Então, assim, às vezes, né, a gente tenta, na nossa caminhada cristã, eu lembro quando eu vi uma situação que meu pai atravessou muito difícil há 14 anos atrás, e por mais que eu imaginasse, eu não conseguia sentir a dor que ele estava sentindo. Porque só sente a dor quem passa. Eu via meu pai sem comer, sem beber, rolando no chão chorando. Por traição. Então, às vezes a gente não entende a dor de uma outra pessoa. Simplesmente porque a gente não passou por aquilo. Não há como. Eu tentava, eu olhava assim, falei, mãe, o que está acontecendo e tal, mas... Pô, deve ser difícil. Na minha cabeça assim, né? Poxa, deve ser difícil, mas... Meu pai não era um cara que costumava ser mole, assim, reclamar de muita coisa. Então, quando ele estava falando, é porque estava pesado para ele na estrutura dele. Agora, Deus o estava tratando, Deus o estava forjando, Deus o estava moldando, Deus estava exigindo dele uma renovação de mente, né? Deus estava fazendo uma grande obra no interior dele. Deus o estava limpando, como o Xande falou, né? Limpando, purificando,
né? Aclarando os seus propósitos na mente dele, mas isso não significa que não doa, irmão. Isso não significa que não doa. E sofrimento, a gente não compara o sofrimento de ninguém. Sofrimento é sofrimento, a gente não compara. A gente não pode dizer que é mais, é menos. A gente não pode dizer isso, né? Então assim, a gente entende, hoje eu olho para trás, eu olhando a vida assim dele, pensando, eu falo assim, caramba, quanta coisa boa Deus fez através daquilo. Quantas coisas Deus corrigiu, levantou, exortou, limpou ele. Mas doeu muito, irmão. Mas doeu muito. Assim como o texto de Hebreus 5 diz, que o Filho de Deus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Então, como o Pablo colocou, esse sofrimento, por mais que a gente leia, busque, estude, né? Essa renovação de mente, essa concordância, Deus fala, a gente concorda com o que Deus está falando, essa concordância diária com Deus, muitas vezes ela não vem por um processo espontâneo. Nós não somos bonzinhos, ele acabou de dizer aqui em cima, né? Todos se extraviaram, todos corromperam, como ele fala em Romanos 3. Mas ele vem por um processo do amor de Deus, olha só, o amor de Deus derramado nos nossos corações, porque ele nos amou primeiro. Aí então, esse processo de sofrimento na nossa vida nos traz uma vida e uma realidade de fazer com que aquilo que veio dele volte para ele novamente, pelas suas misericórdias e pela sua graça, porque não somos nada nem ninguém, né? Então assim, eu teve um texto aqui que eu achei legal da gente ler, para a gente ter noção um pouco prática disso, né? Eu lembrei muito dessa situação que meu pai falou, meu pai passou pessoalmente, uma coisa familiar, mas outros irmãos também, né? Às vezes as pessoas ficam até abobalhadas. Tem casos de irmãos que ficam abobalhados. Você vai visitar uma pessoa, fica assim, ela não consegue digerir aquela realidade, né? Então assim, até com o ímpio. Então tem um caso interessante que diz assim, ó: a traição estraçalha o nosso coração e deixa uma cicatriz eterna que somente Deus pode curar. Nessa época de tanto engano, a traição nos cerca por todos os lados. Divórcios, abuso infantil, corrupção, fofoca e similares levam a traição a todos os lares. Júlio César, o imperador, que levou Roma ao pináculo da sua majestade e poder, era adorado por muitos em Roma, mas era desprezado pelo Senado romano. Uma conspiração para assassinar César foi tramada por homens que deviam muito a ele. Brutus, um membro do Senado, fingia ser o melhor amigo de César. Ao se aproximar a hora do assassinato, os homens concordaram que todos deveriam apunhalar o imperador de modo que a culpa pudesse ser compartilhada igualmente. Arremeteram contra César como abutres e começaram a apunhalá-lo. A história nos conta que ele lutou violentamente contra aqueles que o atacavam até ver o rosto de Brutus. Quando viu a adaga na mão do seu amigo, ele perdeu a vontade de lutar. Júlio César morreu de traição no momento que Brutus golpeou o seu corpo ensanguentado. Quando Jesus de Nazaré reuniu seus 12 discípulos na Santa Ceia, Judas se esgueirou pelas sombras para vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Se o próprio Jesus não escapou do gosto amargo da traição, podemos concluir que também nós a enfrentaremos um dia. Então, assim, na verdade, não é a questão da traição, né? Eu achei, apesar de ser um fato histórico, achei muito interessante que foi no momento que ele olhou e percebeu que era o melhor amigo dele, entre aspas, ele falou... Ele desistiu de lutar, ele simplesmente... né? E Davi diz isso, né? Senhor, aquele que pegava o cálice comigo, aquele que tomava o cálice comigo, né? E se a gente entende que o Senhor passou por isso e permite isso, é porque o Senhor vai usar isso para renovar nossa mente. O Senhor vai usar isso para levar a gente a algum outro lugar em Cristo. Para talvez tirar achismos, certezas, convicções nossas e nos levar a algo maior, irmão. Porque senão nós vamos ficar amargurados. Senão nós vamos ficar presos. Não, mas o irmão, não, mas a situação, não, mas a gente vai ficar preso. E é necessário, como Paulo falou, que as coisas que para trás ficam, a gente deixa. E a gente avança.
para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que nós fomos chamados, né? Então, assim, Davi não termina o salmo amargurado, mas declarando que voluntariamente oferecer-te-ei sacrifícios, louvarei o teu nome porque o Senhor é bom. Olha que interessante. Caramba, ele podia estar revoltado, ele podia estar, o assunto dele ser só Zifeu. Chegar o irmão, ei, pô, Zifeu, rapaz, não sei o que, aí chegou outro irmão, pô, Zifeu, pô, chegou assim, pô, irmão, Zifeu, irmão, pô, Zifeu, o assunto dele podia ser Zifeu, mas o assunto dele não era Zifeu, o assunto dele era o Senhor, o assunto dele era o Senhor conseguiu levar ele, mesmo usando uma traição, porque sempre que é uma balança, por um lado os Zifeus o traíram de uma forma covarde demais, porque entregou um homem à sua família, a um sanguinário, a um feiticeiro, porque Samuel falou, né, que a desobediência, a obstinação é como o pecado de feitiçaria, falou para Saul. Eles estavam traindo Davi, entregando ele a um feiticeiro. Eles não tiveram nem temor de Deus, do homem que tinha a palavra sobre a vida dele. Mas por outro lado, tinha Jonatas. Jonatas, assim, alguém que teria tudo para trair Davi, porque era alguém que, entre aspas, humanamente falando, Davi estava ocupando o lugar de Jonatas, porque Saul morrendo, quem iria ocupar? Jonatas. Quem teria tudo para trair Davi? Jonatas. Quem, entre aspas, gostaria de ver Davi morto? Jonatas. E aí o Senhor usa a vida de Jonatas para guardar Davi. Isso é uma coisa linda. Que aquele que nada tem a ver foi usado para atrair. Aquele que tudo tinha a ver foi usado para guardar. Ele virou e falou assim: eu sei que você vai ser rei sobre Israel. A gente leu o texto agora. Jonatas falou com ele. Eu já sei disso. Não tem Zifeu, não tem meu pai, não tem ninguém, meu irmão. Olha só a fé que Jonatas tinha. A fé. E ele falou assim: eu acho que de repente, né, se meu pai não te pegar, de repente você é rei. Não, ele não falou isso. Ele falou assim: bem sei que tu vais ser rei sobre Israel. Isso está decretado por Deus. Eu só quero ser o segundo abaixo de você. Jonatas falou: faço uma aliança contigo. A mão do meu pai não vai te alcançar. E coloca a vida dele em risco para guardar aquele homem perseguido. Isso se chama um irmão de aliança. Que existem poucos irmãos de aliança. Ele colocou em risco a sua vida para guardar a vida do seu irmão. E os outros estavam tramando para entregar a vida. E não tinham nada a ver, porque ia mudar tanto. Saul, Jonatas, Davi na cabeça dos Zifeus, ia mudar o dia a dia dos Zifeus, ia mudar a cidade, não ia mudar, irmão. Né? Mas é o que ele fala aqui. Escuta, Deus, a minha oração, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Mas eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Aí a palavra que o irmão Paulo colocou também. O Senhor é quem me sustenta a vida. Tudo bem, eu matei um urso, eu matei um leão, eu matei um Golias, mas e agora? Eu estou cercado. Por que Deus uma hora usa Davi de uma forma muito ousada, derrubando o urso, leão e Golias? Porque Deus necessita daquele testemunho para glorificar o nome dele. Por que às vezes ele deixa Davi igual um menino aparentemente desprotegido na mão dos seus inimigos? Porque o Senhor também deseja glorificar o nome dele. Então o cristianismo não está em estar revestido de sucesso. Não. O cristianismo está revestido em Deus ser glorificado e ser Senhor na vida de um homem. De um homem ser governado por esse Criador. De um homem obedecer essa mente. E entender que essa mente tem o melhor para ele, custe o que custar. Todas as lágrimas. Então, assim, muitos realmente sempre pregam sobre Golias. Poucos pregam sobre essa exposição. Por que Deus deixou, cara?
Tinha necessidade do cara ficar angustiado, meu irmão. Até o 45. Como é que é quando os irmãos gostam de futebol aí? Fica aí quando tá 1-1, aí bota morte súbita. Como é que fica aquela situação? Tem gente, irmão, que tem problema. Já vi irmão que às vezes tem problema, né? Eles nem assistem. O irmão sai da sala e fala assim, não vou assistir, porque, irmão, não dá pra mim. Se envolve muito, assim. Não dá porque fica assim, irmão, que necessidade tem isso? Meu Deus! E às vezes Deus faz isso com a nossa vida. É morte súbita. Tá no limite. Saul vai pegar, tá a 30 metros, 20, 10, 5. Você fala assim, meu Deus, mas que necessidade tem isso? A necessidade de ser aperfeiçoado, de entender o seu Deus, de perceber que Deus deixa tocar até essa linha aqui, 1 milímetro para cá, ó. Mas 1 milímetro aqui para dentro ele não deixa. Ele falou com Jó, eu quando criei as ondas, estabeleci o seu limite, que mesmo na sua soberba elas quebrariam aqui. E segundo a minha palavra, elas vão se quebrar aqui. Cara, que Deus... Todos os limites estão na mão de Deus. Todos os limites estão na mão de Deus. Ele é Senhor de tudo e de todos. Rei de reis e Senhor de senhores. Pode o ímpio, no seu coração insensato, declarar não a Deus, mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, por enquanto, há esse limite que o Senhor está deixando. Glória a Deus àqueles que, pelas misericórdias de Deus, se dobram hoje e buscam trazer esse reino, esse senhorio sobre a sua vida e pedir, Senhor, ajuda-me a estar debaixo dessa condição. Eu não tenho essa condição assim mesmo. O meu coração é difícil, Senhor. É difícil para mim, às vezes, entrar em conformidade com a tua mente. É como o irmão colocou, é a luta maior essa dentro do que toda essa fora. Essa fora está fora, mas aqui está dentro. Né? Ela é uma luta terrível. Porque nós temos uma mente. Nós temos uma vontade. E Deus não quer que a gente anule a nossa vontade. Deus quer que a gente use a nossa vontade para fazer a vontade dele. Porque senão é boneco. Como o irmão Dino ensina, né? Deus não é tirano. Senão virou tudo boneco. Aí não é homem. Para ser homem, tem mente, tem vontade. Foi criado assim por Deus. E Deus está trabalhando para que esse homem, olha só, assim como o homem de Deus, o Adão perfeito de Deus, o segundo Adão de Deus, realmente fez da sua comida a obediência. Ele falou, outra comida tenho para comer. Não a que vocês foram buscar, mas fazer a vontade do meu Pai. Mas disse que ele aprendeu isso no sofrimento. Como tantos outros irmãos. Então, assim, o que será de nós se crermos em um evangelho insípido que nos ensina a parar de sofrer? Como renovaremos a nossa mente? Como vamos experimentar? Porque Pablo leu ali, não estava dizendo assim, conhecer a boa, perfeita e agradável de Deus. Estava falando experimentar. Uma coisa é eu levar você no tobogã e falar assim, irmão, olha esse tobogã aí de 50 metros. Ah, irmão, eu estive lá em Guará, lá em Guará, onde meus pais estão lá, alguns irmãos estão lá. A gente, uns dias de lazer, foi passar lá e tinha uma cachoeira de 45 metros. É um prédio de 15 andares. Aí eu corri por trás assim do morro, né? Você atravessa a cachoeira, um cabo de aço numa corda, aí bota lá, aí eu vim descendo assim, passa por cima da cachoeira, você quase encosta o pé assim passa, você vem descendo. Aí eu tava brincando com meus sobrinhos e tal. Vamos lá agora contigo. Uma coisa é chegar lá e falar assim, aí irmão, conheceu? Conheci, irmão. Experimentou, irmão? Então a gente pode conhecer, mas pode não experimentar. Muitos ficaram olhando quando eu estava descendo. Não quero não, só vou olhar. É claro que é uma brincadeira, é um lazer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de lago, rio, outros gostam de jogar bola. Cada um gosta de uma coisa. Eu só estou trazendo um exemplo no sentido assim, em relação à vontade de Deus. Muitos podem conhecer a vontade de Deus? Podem. Mas às vezes podem não experimentar.
E aí o experimentar parece que está ligado a uma palavra desfrutar, usufruir, viver, estar, permanecer, ser envolvido por ela, estar nela, acordar, respirar ela. E como isso pode se tornar prático na nossa vida? Muitas vezes exatamente como nosso mestre, nosso Senhor aprendeu, através do sofrimento. Então, quando nós estivermos diante de qualquer situação, como o irmão Paulo colocou, não vamos tentar fugir dela. É claro que é nosso. Seria hipócrita a gente dizer que não vai fugir. De repente, a nossa primeira reação é fugir. Mas vai passar 5 minutos, que o Senhor dá pra gente sempre 5 minutos, né? Porque você vê aquilo, você, né? É assim, né? Igual quando você fica irado, né? Você fica irado, mas tem o tempo. Aí depois a gente decide, né? A questão do muro da semana passada, né? É exatamente isso. Então, assim, depois tudo bem, passou. Agora, e aí, o que a gente vai decidir com essa situação de sofrimento? Tipo assim, vai botar na conta do irmão? O irmão não pagou a dívida, e aí? Vai botar na... Claro, o irmão tá errado, irmão. Ninguém tá falando que o irmão tá certo. O irmão tá errado. Mas assim, quem pode resolver essa causa? A gente não pode levar o irmão a juízo. Seria uma vergonha, como Paulo falou e nos ensinou. É claro que nós estamos sendo prejudicados e queremos de alguma forma sermos reparados. Cremos que há um Deus que está vendo todas as coisas e existe uma prática agora. Acabou, como o Paulo falou, acabou o estudo, a teologia, está tomando na prática. E agora, irmão? Como é que a gente resolve uma questão dessa? Como é que a gente vive? Como é que a gente experimenta? O que será que quando a gente sente e fica irritado, o que será que Deus quer nos ensinar naquele momento? Existe um ensinamento. Existe algo que senão o Senhor não permitiria, porque o Senhor é Pai. Isso é muito claro. Ele não tem nenhum prazer em fazer com que ninguém sofra ou passe nada que não tenha um propósito glorioso para Ele, um processo de aperfeiçoamento, de glorificação do nome dEle. Então assim, se o Senhor permite, é porque existe um propósito. E aí, nessa hora que faz toda a diferença ter a mente renovada. Foi a expressão que você colocou assim, fica mais leve. Você não fica sem tribulação. O irmão ainda não te pagou, pô. A tribulação não acabou. Eu estou usando um exemplo desse, não poderia ser qualquer outra coisa, tá? Podia ser, sei lá, pegou um negócio e não devolveu, sei lá, 1 milhão de coisas, mas usando um exemplo comum, né? E aí? Mas quando a gente tem a mente renovada, a gente fica mais leve. Porque a gente fala assim, Senhor, o dinheiro não é meu. Eu sou seu mordomo. Né? Não é que o 10% é seu e o 90% é meu. Tudo é teu. Então assim, se o Senhor moveu, pode ter sido da minha carne também, né? De repente, né? E aí o Senhor também vai ensinar de qualquer forma. Mas se o Senhor permitiu isso, alguma coisa também o Senhor deseja me ensinar. Será que eu realmente me comporto como mordomo? Ou será que realmente eu acho que isso é meu? Começa uma questão, né? E a gente vai refletindo, e aí o Senhor vai ensinando a gente. Mas vai ficando pelo menos mais leve. Mais leve, irmão, do que a gente ficar assim, caraca, putz, cara. Caraca, meu irmão, caraca. Aí vem alguém para do teu lado e, pô, tá tudo bem, irmão? Pô, irmão, tá nada, tá lixo. Tô numa ação, não precisava estar passando por isso, irmão. Putz, grilo, tava tudo bem. Pô, esse mês, irmão, ia ficar tudo direitinho, pô. Fica mais leve, irmão. Porque você não tá preocupado com o mês. E você não tá preocupado com como você vai fechar também. Você está preocupado em tentar entender. Como o Paulo usou lá o versículo, entender. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma falha de comunicação, algum irmão, né, por algum motivo falou mal da gente, como um Zifeu da vida, né, não entendeu muito bem o que aconteceu, fez de repente um pré-julgamento rápido, de repente emitiu um parecer sem pensar e aí comprometeu o nosso nome, e aí? E aí, irmão, como é que tá? Caraca, irmão! Se eu pegar aquele irmão... Ai, irmão, Deus te abençoe! Não é assim? Deus te abençoe, irmão. Mas a gente pode pensar que o nome não é nosso. O nome não é nosso. Porque a gente foi comprado. Então o nome é nosso? Não é.
É do Senhor. Então, se o nome é do Senhor e o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, então alguma coisa o Senhor quer ensinar a gente. Poxa, o seu nome não é seu. Então eu posso fazer dele o que eu quiser. Eu posso simplesmente honrá-lo, ou eu posso também humilhá-lo. Eu posso colocar você numa situação muito confortável, ou eu posso colocar você numa situação tremendamente constrangedora. Porque o seu nome não é seu. E o que o Senhor quer ensinar com isso? Você tem um dono. Você tem um dono. Mas como você aprende isso? Sofrendo. Aí não tem outro caminho. Porque Jesus não teve outro caminho. Então não vai ter outro caminho para nós. Vai ser o mesmo caminho. Mas, com a mente renovada, como Paulo falou, fica mais leve. É difícil. Tem tribulação? Tem tribulação. Aquilo que o salmista está passando. Aperta 10 metros ali, o cara já cercando um monte de tudo ali. É essa configuração. É uma metáfora. Pode ser qualquer situação, trabalho, qualquer coisa, que na vida de cada um é diferente. E para cada um tem um peso diferente. Às vezes você vai olhar para o irmão, você quer... aquilo para o irmão, de repente, tem um contexto muito maior do que uma outra situação do irmão que está passando uma perseguição, não sei onde. Porque cada um é cada um. Deus conhece a estrutura de cada um. Então, assim... Mas com a mente renovada é diferente. Ou pelo menos com a mente, o coração aberto a ser renovado, um coração ensinável, a gente pode passar, como Davi passou, se angustiar, mas aprender. E sair. Vai existir a submissão. Vai existir a submissão, como Jesus falou assim, quem obedeceu? Olha só, o pai falou assim, filho, vai pro campo. Um falou assim, tô lá, pai, conta comigo, show, estamos aí junto. Fechado, pode contar. Não foi. E o outro, ele falou assim, filho, dá uma ajuda lá no campo. Pô, pai, toda hora, que droga. Pô, toda hora você pede isso, só sabe pedir isso. Pô, pai. Foi. Jesus pergunta assim, quem obedeceu? Então você acha que Deus está preocupado? O que você fala naquele momentozinho que aconteceu? Uma situação? Deus sabe que a gente é homem. Você explodiu naquela situação. Beleza, você explodiu. Pra quê? O que você vai fazer agora? Atitude agora. Beleza. O cara passou ali, estragou minha grama, todo meu jardim lá, sei lá o quê. Beleza, mas tá, explodiu. A gente é homem, mas e agora? Atitude que vai vir. Pô, se eu maltratei a pessoa, chegar lá e falar, poxa, você perdoa aí, eu tava... um momento difícil aí, pô, minha mãe guarda esse jardim aqui e tal, né, mas foi mal, perdi a linha aí e tal, perdoa aí, o vice pagou. Então assim, ou o gato, né, o cachorro que ia lá comer as plantas lá, que minha mãe ficava doida. Então assim, é nesse momento, assim, às vezes a gente fica preocupado com aquela explosão, mas Deus está preocupado com a atitude depois, do que a gente vai fazer naquele momento, né? Beleza, passou, e aí? Vou pro campo. Pensando no Davi é um grande exemplo de um homem, né, de Deus. Todas as críticas que fazem a respeito dele, de não ter sido um bom pai, né? Eu vejo esse homem como um homem assim, muito exemplo, muitas experiências. E essa traição, acho que foi uma das... Se não foi a primeira, não foi a primeira, né? Pô, Absalão, cara, filho. Que a traição pior? De Aitofel, filho cara, que você criou, cara. Você tem um conselheiro do teu lado, o cara também traiu ele, e nada ele tinha por pessoal, impressionante como você está falando. O filho, cara, ele deu tudo pro filho. Deu tudo pra ele. Ele deu tudo. Ele ensinou o filho a guerrear. Ele pode ter errado. Cara, quem não erra? Quem não erra? Quem não está aprendendo? Quem não comete falhas? Quem pode se colocar numa situação diferente de pó? Ninguém. Ele deu tudo, cara, pelo menino. E o menino o traiu e quis tomar o lugar dele. E ele ainda assim chorou a morte do filho. Isso aí, ele não tinha... E ele ainda assim falou assim, não, calma aí. Olha só, ele poderia viver o resto da amargura. Pô, meu filho não me honrou, pô. Meu filho agora que tá aí, meu filho tá aí, agora tá aí. A gente vê todo dia isso, irmãos.
Todo dia a gente vê isso. Mas todo dia é dia da gente decidir. As pessoas podem falar o que quiserem. As pessoas podem tacar o que quiserem, mas a decisão é nossa de como viver quando acorda e se levanta. Se a gente vai viver preso a essas coisas, ou se a gente vai buscar entender o que Deus quer. Essa decisão é nossa. Não a podemos colocar sobre ninguém. É o que ele falou, pô. Vamos sair, eu não vou brigar contra meu filho. Olha só. Eu não vou lutar contra ele, pô. E ele era rei. Ele era rei. Ele tinha a unção. A autoridade de rei tinha sido dada a ele por Deus através de Samuel. Naquele dia que Samuel entrou na casa dele. Do pai dele, Jessé. Ele saiu. Calma aí. Esse rei... Por que ele saiu? Lembra do que eu falei? Senhor, mas o meu nome... mas o nome não é teu. Senhor, mas o meu reino... O reino não é meu. Tá aqui. Vou atravessar o rio e ir embora com minhas mulheres. Com a minha família. O reino não é meu. Quem me deu foi o Senhor. Se Ele quiser me tirar, Ele vai me tirar. Se Ele quiser me devolver, Ele vai me devolver. Toma aí, Absalão ficou lá. Qual foi o fim? O Senhor falou assim, o que está acontecendo aí na terra? Não. Disciplinou Absalão com a morte. Trouxe Davi de novo e falou assim, esse reino é meu, mas eu coloquei para você tomar conta. Mas ele brigou? Moisés, quando as pessoas chegavam para ele e falavam assim, você só quer mandar, meu irmão. Você e Arão estão assim, meu irmão. Deus só fala com vocês, não fala com mais ninguém. Moisés chegava e falava assim, aqui, meu irmão, eu tenho o cajado, eu que abri o mato, quer conversar comigo, parceiro? O dia que estava lá, teu filho estava lá para morrer, que não tinha saído, vocês estavam chorando, fazendo xixi na calça igual criança, eu que tô aqui no mato para abrir, meu irmão. Você vai querer ainda discutir comigo? Ele agia assim, irmão? Ou ele agia o seguinte, o cajado não é meu. Quem abriu o mar não fui eu. Quem guia esse povo não sou eu. Então, Senhor, eles estão reclamando disso. Isso é para o Senhor resolver. Aí Deus vem como fumaça de glória na tenda da congregação e fala, separai 12 varas. Quem está resolvendo o problema é Deus, não é Moisés. Isso é um ensinamento muito grande, irmão. Porque principalmente na questão da liderança. Porque, infelizmente, às vezes nós somos acometidos de por achar que estamos em qualquer posição de liderança. Então nós resolvemos os problemas. Não, irmão. Quem resolve os problemas é o Senhor. Porque o povo é do Senhor. A igreja é do Senhor. O que tem que se fazer, irmão? Se levar ao Senhor. Um irmão que foi colocado no encargo, ele não foi colocado no encargo para mandar nos irmãos. Ele foi colocado no encargo para interceder e levar o Senhor pelos irmãos. É diferente. E tem nego metendo a chibata, pô. E olha que nem tem o cajado de Moisés. E tá metendo a força lá. Então, Deus mostrou para todo mundo. Falou assim, e aí, qual que floresceu? O de Arão. Moisés falou alguma coisa? Arão falou alguma coisa? Precisaram se explicar? As pessoas olharam o povo e falaram assim, é esse aqui. Deus disciplinou com morte aqueles homens. Mas se Moisés agisse na sua ira e na sua justiça, não teria como Deus corrigir eles. Porque Tiago fala, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas quando o homem se cala, quando o homem fica quieto, Jó fez muito questionamento, assim, mas um questionamento não blasfemando contra o Senhor. O Senhor falou claramente. O Senhor não repreendeu em nenhum momento. O Senhor elevou ele. Ele com o problema, ele estava querendo entender. Mas, irmão, assim, me colocando na situação, tentando me colocar na situação, irmão, não dava para entender, mas ele estava buscando entender. Quase 18 vezes ele elevou a voz dele a Deus em oração, tentando entender o motivo de por que ele tinha perdido os seus 10 filhos. Por que ele tinha perdido todos os seus bens, irmãos? É uma grande tribulação. Por que ele estava se coçando com um caco de telha? Ele não estava reclamando, ele não murmurou contra Deus. Satanás perdeu aquela batalha. Ele falou, nu vim ao mundo, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não fez com que ele perguntasse. E quando você pergunta a Deus, Deus não fica irado com você porque você está perguntando. Se você estiver com o coração realmente no sentido de querer entender. E olha que
Irmão, ele não entendeu ainda tudo, não. A gente é que lê e entende, mas ele mesmo passou por toda aquela situação. Então, assim, chegou um momento, o Senhor trouxe alguma clareza sobre a vida dele. Assim, e se revelou a ele, e ele conheceu mais o Senhor, e ele ganhou uma realidade do Senhor. E assim, certamente a realidade que ele ganhou foi abandonado, os amigos só achavam que ele vivia em pecado. Ele diz que as pessoas passavam na praça, olhavam para ele, honravam ele, agora meneavam a cabeça, desprezavam Jó. Um homem que tinha tudo, que era honrado, que era um príncipe quase da região, agora era um morador de rua. Morador de rua, irmão. Corpo cheio de saliência, protuberância, se coçando com caco de telha, sem nenhum dinheiro. Porque o dinheiro daquela época eram os bens, e sem os filhos. Um homem aos olhos de muitos amaldiçoado, mas fiel a Deus. Mas fiel a Deus, irmãos. Tentando entender, não abandonando a sua fé, não lutando contra a mente do seu Criador, mas tentando entender, assim, Senhor. E assim, e o próprio Deus havia dado testemunho da vida dele. O Senhor conhecia o seu coração, e o Senhor veio até ele e trouxe Jó uma outra realidade de vida. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Aquilo que João falou na sua carta, nós tocamos o verbo, os nossos olhos viram o verbo de Deus, a vida. Jó está falando isso. Não é só de ver. Eu vi. No sentido de vida. Eu toquei no Criador. Ele falou comigo. Ele me fez perguntas. Me exigiu respostas. Eu vi. Irmãos, imagina como a vida de Deus transforma o homem. Imagina depois Jó. Diz que ele ganhou o dobro. Se ele não ligou quando perdeu aquilo, você acha que ele estava preocupado com o dobro? É que o pessoal prega o dobro assim como fosse o dobro, irmão. Tá todo mundo olhando no dobro. Ele não ligou a primeira. Ele fez a conta para ver se era o dobro. Tem irmão que às vezes faz a conta. Pô, eu ofertei tanto, não veio o dobro, veio 80%. Pô, esse negócio que o irmão ensinou ali não tá legal. Irmão, existe. Então assim, você acha que ele está preocupado com o dobro? Não, ele não está preocupado com o dobro. Filhos vieram novos filhos. Mas aqueles outros, irmão, eles não ressuscitaram não, irmão. Ficou a saudade de um homem que teve 10 filhos. E que tentou. Aos olhos de Deus, ele estava agradando o coração do Senhor. Mas aos olhos dos amigos, de quem estava ao redor, assim, ele deve estar realmente em pecado. Ele está muito mal com Deus. Isaías 53. Tudo isso, né? E assim, hoje não é diferente. Se o irmãozinho ele está passando por uma luta, por alguma situação, as pessoas já associam já que ele está em pecado, ele está, assim, Deus não está se agradando da vida dele. E não tem nada a ver. A ótica de Deus é totalmente diferente. Olha o nosso mestre, o nosso rei. Era um homem sem formosura e sem aparência. Um homem que conhece as dores e que sabe o que é padecer. Aos nossos olhos, era um imundo. Era um amaldiçoado de Deus. Mas como raiz seca veio brotando. Olha só, irmãos. Irmãos, que isso? Que isso? A mente de Deus estava se expressando, né? A mente de Deus estava querendo assim, olha. A imagem de Deus, rapaz, é muito. E diz em Colossenses assim, Cristo é tudo de Deus em um corpo humano. É a plenitude. Ao filho não foi dado por medida. Olha só. É o filho, irmão. Já existia o alfa, o ômega, o início, o fim, tudo. Como ele veio? Sem aparência. Deus está dando pistas de como ele é como Deus. Deus é um Deus que não se exibe. Deus é um Deus que não é um Deus de aparência. Deus é um Deus que é simples. Ele é todo poderoso. Ele é todo eu sou. Mas ele não é um showman.
Ele não dá espetáculo para ninguém. Ele não quer aparecer. Ele é um Deus que faz e que se oculta. E que deixa pistas para nos encontrarmos. Davi falou: cedo te busquei, Senhor, pela madrugada. Acordei de noite, pensando nas obras das tuas mãos. Por que Jesus, às vezes, quando ele curava, ele falava, vai, não conte? É porque é como ele é como Deus é. Ele falava, vai, o quê? Não, o Senhor, ele, às vezes ele curava. Para não contar. E ele falou assim, Não fazer daquilo uma atitude, um espetáculo de exibicionismo. Então, vai a tua família, você dá teu testemunho, tudo bem e tal. Mas não faça disso um espetáculo. O diabo é assim. Pode reparar, o diabo, quando ele exerce alguma manifestação e tal, como é que faz? Um espetáculo. Deus é simples. Olha o Espírito de Deus pairando sobre as águas e criando tudo numa simplicidade tremenda. Fazendo rio, botando semente, fazendo chuva, trazendo aves, peixes, fazendo ligação, lençóis freáticos, o centro da terra secando, trazendo vento, umidade, criando os animais que você não consegue enxergar, que são tão pequenos, e os grandes que são tão grandes. Astros como o Sol e outros de milhares de grandeza muito maior. Numa simplicidade, como se estivesse colocando um tijolo após o outro, como um construtor. Assim. E as pessoas querem aparentar o Evangelho como um espetáculo, como um exibicionismo, como uma aparência. Não. Ele disse isso para os fariseus. Os seus discípulos, está vendo ali, ó, eles vão na prática, fazem isso, tal. Porque a motivação deles, eles querem ser vistos. Vocês não podem fazer isso. Então, isso está falando de como é a pessoa de Deus. E se o propósito, se ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, então existe um caminhar aí. Não é só o fazer a obra de Deus. Não, eu estou fazendo a obra de Deus, mas como está essa expressão dessa obra? É do Filho mesmo ou é pessoal minha? Está involucrada no caráter do Filho de Deus? Ela expressa exatamente a realidade e a vida do Filho de Deus? Ou ela é uma obra que está sendo feita, mas as características são minhas, humanas? Pá, vem aqui, não sei o que. O que está... É uma questão muito importante a ser tocada. Porque a gente olha, às vezes, só a questão... A gente não olha a essência. A gente olha assim, pô, a pessoa foi curada, então beleza. Tudo bem. Para aquela pessoa, é realmente todo o diferencial. Ela foi curada. É o diferencial. Nós estamos falando agora não de uma questão individual, de uma cura que o Senhor está atendendo a necessidade de uma pessoa, de um filho dele. Não. Estamos olhando por um outro lado. O testemunho que essa mente quer dar. Aí vai para a igreja de Filadélfia, a igreja que não sofreu repreensão. Como é que era? Simples, pouca força. Aí vai no Antigo Testamento, lê o quê? Um povo humilde, mas que deseja sempre lavar os pés do Senhor. O que Deus quer? Um povo gigante, forte, bombando por cima da carne seca? Um cristianismo? Não. O que o Senhor quer? Um povo que lave os pés uns dos outros e lave os seus pés. Que esteja nessa conformidade, como todos os irmãos estão falando, de mente, de obediência, de toda essa questão. E assim, isso não vem realmente por nenhum culto, nenhuma forma litúrgica. Isso vem pelo tratar de Deus, pelo como o Espírito Santo imprime o sofrimento, usa a ferramenta que ele tem nas mãos na vida dos homens e das mulheres para poder edificar aquilo que ele deseja. Por isso que Jeremias falou, né? A palavra tem o poder de destruir e de arrancar, mas também de construir e de plantar. Então a pessoa fala assim, a palavra de Deus é boa. É boa, mas às vezes ela vem para destruir a gente, irmão. E às vezes vem para arrancar coisas dentro da gente. Mas para quê? Para depois vir a de edificar e a de plantar. Não estamos falando de nenhum negativismo, estamos falando realmente de propósito só. Por isso que quando vem a palavra para arrancar, às vezes as pessoas acham que quem está arrancando é o diabo.
ou quem está destruindo é o diabo. Mas se realmente ele é filho, se realmente ele é filho, há sobre ele um propósito. Há sobre aquela mulher de Deus um propósito. E aí a gente vai precisar entender que às vezes é bem complicado. É como a gente falou o caso de Jó, como a gente pode falar o caso de Jacó. Não é fácil perder o filho que ama. Quem é pai, Marcelão tá chegando aí na... Agora já estamos todos aqui, ó. Pablo, Xande, a pressão tá grande pra lá. É brincadeira para nós só. É brincadeira. Mas assim, sabe o filho quando ele tá dormindo, né? Quando a gente faz um chamego, ou quando o filho faz alguma, né? E você perder é uma coisa inimaginável. Assim, é uma dor suportável? É, porque muitos perderam. É. Mas é devastador? É. É muito dolorido? Deve ser. Não sei nem o que é. Mas pelos irmãos que perderam e contam, deve ser. Deus sentiu essa dor? Sentiu. Quando colocou o seu filho naquela cruz. A gente não quer que o nosso filho seja morto. O Filho de Deus foi crucificado, pregado na cruz, zombado, cuspido, escarnecido, tido como mentiroso, ladrão, safado. Era o que as pessoas estavam falando. Foi o que o Paulo mencionou. Ninguém, não adianta, ninguém, não dá. A gente pode estar falando de qualquer dificuldade nossa pessoal, mas quando a gente olha para o filho, acabou. Não dá para falar mais nada. É igual quando você está comentando alguma coisa, chega uma pessoa com um problema giga, todo mundo fica calado, né? Eu lembro do culto lá para fechar dos irmãos no dia lá na comunidade, eles vão colocando e tal, algumas dificuldades, tal, e chega uma irmã que Deus mandou lá de não sei de onde, como Deus faz às vezes, né? A pessoa nunca vem, nunca viu, chega do lugar, parece que é de paraquedas e tal. E aí, irmã, traz uma palavra abençoadora aí pra gente, irmã. Eu tenho que louvar o Senhor, realmente, louvar o Senhor, agradecer o Senhor, porque o Senhor tem me sustentado e tal. O Senhor tem sido muito fiel. Faz 3 anos, naquela última enchente, que eu saí de casa para falar com o vizinho e o barranco desceu. Em 1 minuto eu perdi tudo que eu tinha. Meu marido morreu, meus 2 filhos morreram. Eu ainda vi meu filho debaixo da terra, estava nos escombros. Ele gemia muito, gritava, mãe, 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 eu tô morrendo, mãe. E ela falou assim, calma, é só fechar os olhos, filho, você já vai passar pro Senhor. Aprove o Senhor você ir primeiro. Segura a barra, filhão. Segura a barra. E o filho morreu na frente dela. E ela falou que só ficou um que é ímpio, que ela mora hoje na casa dele, ainda para dar testemunho do Senhor. E ela estava louvando a Deus, porque muitas pessoas ficariam malucas numa situação dessa. E ela estava sã, saudável, plena, para louvar o Senhor. A reunião terminou sem palavra, porque ninguém teve condição de pregar, né? Terminou assim, em silêncio, porque que irmão ia colocar alguma dificuldade? Que irmão ia reclamar de alguma coisa? E olha que a gente está falando da irmã, e a gente está falando já do Filho de Deus. Então assim, se chegar aqui, esmaga a gente. Porque é muito. Foi muito que ele caiu. Foi muito no nosso lugar. Muito. Então só o testemunho que Deus levou a irmã. Já tipo assim. Deus já falou assim, irmão, pode louvar, glorifica, pula, salta. Porque as pessoas ficaram constrangidas, irmãos. Nós ficamos constrangidos, acabou o culto. Os irmãos falam assim, então, irmão, semana que vem, ora pela irmã e tal. Acabou. Literalmente. Mas no bom sentido, numa paz, numa alegria do Senhor falando assim, tá vendo? Eu sou com ela. Estou sustentando a situação que ela está vivendo. Eu sou com ela todos os dias. Vou faltar com vocês? Que está chorando porque a conta atrasou? Entendeu assim? Então, às vezes nós somos os irmãos, às vezes nós somos essa mulher. Depende de como o Senhor quer nos usar. Às vezes a gente está numa situação assim, Deus traz alguém, a gente que é constrangido. Às vezes nós precisamos passar. Porque ninguém quer estar no lugar daquela mulher. Mas é para Deus chamar ela para esse sofrimento. Para glorificar o nome na vida, o nome dele na vida dela. E aí é duro quando Deus convida aos nossos olhos carnais. Porque provavelmente ela está experimentando algo com o Senhor que eu não estou experimentando, irmão. Ela tem uma confiança, uma certeza que eu não tenho.
Porque ela viveu uma realidade que eu não vivi. E ela ganhou aquilo com o Senhor. Como? Através de Hebreus 5, do sofrimento. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai chegar a dias que vai ser importante a gente ter isso bem assentado no coração, né? Nos relembrarmos mutuamente a todo momento, cada hora um vai passar uma situação diferente, então a gente está relembrando, tá o tempo todo lembrando um ao outro, ajudando um ao outro, como a palavra diz, né? Suportando um ao outro, ajudando um ao outro, né? No momento do sofrimento a gente não, claro que a gente não fala isso, né? Mas a gente, né? Ajuda, irmão, o Senhor vai ser glorificado de alguma forma, né? Amém.